Fala pessoal do grupo, tudo bom? Eu sou Leonardo Malino, né? Léo Malino. É, e eu queria mostrar aqui pra vocês um pouquinho do meu hack, né? Meu jogo aqui, minha versão de o jogo do NoteQuest, né? Fiz uma versão aqui estilo The Last of Us e o nome é Últimos Dias, tá? Eu falo aqui que ele é um jogo inspirado em NoteQuest, mas ele é um jogo diferente porque ele tem algumas outras mecânicas, mas assim, ele ainda é bem próximo do NoteQuest, tá? O NoteQuest do Thiago foi realmente muito importante para mim pegar como referência. Tô terminando de escrever aqui esse manualzinho pra, enfim, mostrar, né, depois liberar pra vocês aí. E eu queria fazer aqui um videozinho de gameplay aqui só pra vocês verem como é que funciona o jogo, que ele tem algumas outras mecânicas, até mesmo porque para que se tiverem outras ideias, né, se alguém tiver alguma ideia interessante aí para estar adicionando no jogo, eu possa estar modificando aqui, beleza? Então é o seguinte, eu vou fazer aqui as rolagens todas no Google, né? Eu vou usar aqui as planilhas também para fazer aqui a cidade, vocês vão ver como é que funciona, tá? Então é o seguinte, nos últimos dias aqui nós somos sobreviventes, né, uma crise, enfim, de um apocalipse bioquímico aí que matou 95% da população mundial e transformou o restante em criaturas mutantes que a gente chama aí de infectados, né? Então qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é a gente vasculhar, nós somos caçadores, né? Nós vamos atrás de material, de suprimentos para o nosso assentamento, tá? E aí o assentamento ele está em crise, na verdade. Nós temos apenas 7 dias para conseguir sobreviver. Se a gente não conseguir sobreviver pelos 7 dias, infelizmente nós vamos ter que perder aí o jogo, né? Nós vamos acabar perdendo o jogo, tá? Então é o seguinte, cada dia da semana, cada dia que a gente for fazendo a busca, a gente tem que levar pelo menos pro nosso assentamento 10 suprimentos que a gente tem que coletar nessa busca pela cidade, certo? E se cada dia a gente não conseguir levar esses 10 suprimentos, a nossa cidade, nosso assentamento ele perde moral. A gente começa com 5 pontos de moral, tá? Eu fiz aqui até um modelinho aqui de bem básico da ficha, né? Então a gente começa com 5 pontos de moral e a gente tem aqui os dias, né? E então cada dia a gente tem que levar 10 suprimentos para a cidade. E é que acontece, a gente pode não optar por vasculhar a cidade inteira, mas só uma zona da cidade. E se a nossa vida estiver baixa e tal, a gente pode retornar para o nosso assentamento. Só que quando a gente retorna para o nosso assentamento, um dia acaba. E se aquele dia acabar e a gente não conseguir levar os 10 suprimentos, um ponto de moral a gente perde, né? Um ponto de moral. Se o nosso caçador ele também morrer, né? Se a gente perder o personagem, a gente também perde um ponto de moral e mais um ponto de moral por não ter levado suprimentos. Então a gente perderia 2 pontos de moral, tá? E a gente poderia começar com outro sobrevivente, tá? Pessoal, eu não sou muito bom em explicar aqui e tal. Se eu dar umas engasgadas, alguma coisa assim, tipo, primeira vez que eu faço isso. Então, bom, só quero apresentar o jogo mesmo e vamos lá, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar aqui o nosso sobrevivente, tá? Nosso sobrevivente é assim que funciona. A gente já começa com 20 pontos de PV, todo mundo por ser humano e tal, enfim, não tem outra raça, né? Todo mundo começa com 20 pontos de PV e dependendo da nossa ocupação, que seria nosso trabalho, né? Antes do apocalipse, a gente ganha pontos de PV adicionais, tá? O jogo ele conta com bastante coisas diferentes aqui, com bastante mecânicas diferentes, mas eu vou explicando para vocês ao decorrer do jogo, tá? Então vamos lá. Eu vou rolar aqui 2d6 para decidir aqui como é que vai ser minha ocupação. Então eu vou vir aqui no Google, deixa eu rolar aqui esses 2d6. Então deu total aqui 12. Muita sorte aqui. O 12, entre 11 e 12 eu vou ser um caçador. Eu ganho mais 4 de vida, né? Então começa aqui com 24 de PV, tá? 24 pontos de vida, que é bom, né? Eu consigo aqui, eu tenho essa habilidade, eu consigo mais um de suprimento. Sempre que a gente pegar suprimentos, eu consigo mais um de suprimento, que é bom. E minha arma inicial aqui é um arco, tá? Primeira coisa diferente aqui que vocês vão observar é que no últimos dias a gente só pode carregar na mochila 5 coisas, né? 5 itens só, tá? É o limite máximo, a gente não pode carregar mais do que 5 coisas.
tá? No NoteQuest lá a gente poderia carregar 10, mas aqui é só 5. E as armas, como é que funciona? Elas têm munição, as armas de fogo e as armas de ataque à distância têm munição, e as armas de contato elas têm durabilidade, elas podem quebrar, tá? Então nesse caso aqui do arco, eu tenho aqui, eu vou colocar aqui para não esquecer, eu causo 1d6 de dano e tenho 6 de munição. Vou colocar aqui munição 6. E tem uma outra habilidade do arco que é o seguinte, ao atirar com arco, eu posso fazer um teste, posso rolar um dado, e se eu tirar um número par, eu posso recuperar uma munição. Então eu gasto sempre quando eu for atacar, né? Quando eu for fazer um combate. Eu diminuo aqui minha munição, porém se eu conseguir matar o monstro e tal, enfim, o inimigo, eu posso rolar um dado de um teste de sorte, né? Um dado, e se eu tirar par eu recupero aquela munição que eu gastei, tá? Sempre vai funcionar dessa forma. Então beleza, então aqui eu tenho minhas habilidades e tal, meu caçador. E aí aqui vai ter um outro ponto diferencial já do NoteQuest, que a gente vai ter atributos, tá? Os atributos que a gente vai ter aqui são sobrevivência, precisão e furtividade. Como é que funciona isso? No início do jogo, quando a gente for desenvolver aqui o nosso personagem, a gente pode colocar, a gente tem 3 pontos para gastar de atributos. E esses 3 pontos, eles podem ser gastos da maneira que você desejar, tá? Um atributo, ele pode no máximo, durante o jogo inteiro, ter no máximo 3 pontos, então ele não pode exceder 3 pontos, tá? Então vamos supor que você quer fazer um caçador e que ele seja muito furtivo, então você poderia colocar 3 pontos aqui de furtividade e eu vou explicando como é que funciona esse gastos, tá? Então eu poderia colocar aqui 3 pontos de furtividade, ou então 2 em precisão e furtividade, ou enfim, aí você vai ver. O que eu recomendo é no início do jogo colocar, para quem está começando, né, primeira vez, colocar pelo menos um ponto em cada, tá? Como é que funciona então esses atributos? Durante o jogo, você pode gastar os pontos de atributo que você tem para ter algum efeito. Então, por exemplo, eu posso gastar durante o jogo um ponto de sobrevivência para evitar um dano inimigo, ou eu posso gastar meu ponto de precisão e eu posso causar 4 de danos no inimigo, ou então eu posso gastar um ponto de furtividade para evitar que o perigo aumente. Pois é, tem esse outro ponto interessante. No NoteQuest a gente tem as tochas, né? Aqui no Últimos Dias a gente tem perigo. Então sempre quando a gente for enfrentar um inimigo, a gente aumenta o perigo do jogo, né? Quanto mais perigoso, vocês vão ver que vai acontecendo algumas coisas interessantes aí, tá? Então a gente tem aqui os 3 pontos de atributo, que você pode distribuir à vontade, do jeito que você achar mais conveniente. Lembrando que cada atributo no máximo pode ter 3, então você pode começar com 3 em um só e já era, tá? Eu vou deixar aqui entre as coxinhas aqui para me lembrar que esses são meus valores iniciais. Quando você gasta um atributo, você só pode recuperar ele se você voltar para a cidade, tá? Para o seu assentamento, no caso, beleza? Bom, então aqui a gente pode rolar, eu fiz aqui um esqueminha baseado também no NoteQuest, que a gente pode rolar aqui o nome da cidade que a gente vai visitar, né, para coletar os recursos, tá? Então a gente vai rolar 2d6, o primeiro é o prefixo, né, o segundo d6 vai ser o sufixo da cidade, né? Então se eu rolar aqui, ó, 2d6, então o primeiro caiu 2 e 6, então 2 aqui, ó, é Wood Groove, né? Então esse vai ser o nome da cidade que a gente vai visitar. E a cidade ela funciona da seguinte maneira, ó. Funcionam através de 12 tiles, né? Divididos dessa forma aqui, ó. São 4 colunas, né? E 3 linhas, beleza? Então a cidade aqui esqueci já o nome, é Wood Groove. Acho que foi isso, né? Deixa eu colocar aqui o nome da cidade para não me esquecer. Opa, caiu aqui minha internet. Deixa eu ver se consigo reconectar aqui, para que eu possa estar utilizando aqui, mostrando para vocês. Bom, então é o seguinte, enquanto eu vou reconectando, acho que agora foi, só reconectando aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Então, Wood Groove. Esse é o nome da cidade que a gente vai explorar, né, para fazer coleta de recursos, tá? Então vamos lá, vamos começar a explorar a cidade. Para explorar a cidade é da seguinte maneira, ó. Aqui tem uma tabela. Opa, mexeu aqui, saiu fora. Tem uma tabela aqui com 12 tiles. A gente vai rolar 2d6 e verificar qual que vai ser o primeiro tile que a gente vai visitar. Então vamos lá. Eu vou rolar aqui.
primeira zona, né? Que a gente chama de zona da cidade, tá? Então 5 e 2, né? Caiu 7, total 7. A gente vê aqui, ó, 7. Então essa cidade aqui, essa zona aqui, então tem 4 casas, né? Então eu vou colocar aqui 4 casinhas. Uma. Eu não sou muito bom aqui, tá, gente, com Excel. Particularmente não gosto muito não, mas prefiro fazer no papel, mas enfim, aqui é o que dá, né? Então a gente tem aqui 4 casas. Então aqui é casa 1, casa 2, opa, casa 3 e casa 4. De acordo com o que está lá no desenho aqui, né? Ó. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um outro bloco de notas. Eu recomendo fazer isso também para vocês determinarem as áreas para não ficar confuso e não se perder. Imagina o seguinte, imagina que seu sobrevivente ele acabou de entrar numa cidade desconhecida e ele está fazendo realmente um mapeamento e a localização daquela cidade. Então ele vai desenhar como se estivesse desenhando o mapa numa folha e tal e colocando ali o que ele acha, os pontos de interesse, tá? Então a gente separa aqui a cidade em áreas e cada área vai ter a sua ou melhor, zonas, né? E cada zona vai ter aqui a sua localidade, sua área aqui, né? Então, a gente coloca assim, ó, zona 1, que é essa zona aqui, né? Ó. Então tem 1, 2, 3, 4 zonas aqui, aí aqui vai até a 8 e aqui vai até o 12, né? Então a zona 1, a gente tem casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4, para a gente identificar o que vai ter em cada uma aqui, né, nessa primeira zona. Beleza? Então a gente já determinou aqui o que vai ter, a área dessa zona, né, como é que ela funciona. E aí se vocês forem observar aqui, ó, tem um asterisco, né? O que acontece com esse asterisco? Sempre quando a gente for para uma área que tivesse um desenho de um asterisco, a gente tem que ir lá na tabela 5, que é a tabela de perigo. Ou seja, lembra que eu falei lá que tem o perigo diferente da tocha, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. Ah, só um detalhe, nosso perigo ele já começa em 1, tá? Então a gente já começa aqui com perigo em 1, sempre em 1. Então o que acontece? Aqui a gente vai rolar com base no nosso nível de perigo. Então se a gente tiver o nível de perigo entre 1 a 3, a gente vai rolar um dado e vai verificar o que acontece. 4 a 6 ou 7 a 10, beleza? Que é o máximo que a gente pode ter de perigo. O jogo ele não acaba se a gente chegar em 10 de perigo, tá? A gente só perde o jogo se o nosso suprimento lá, se a gente não conseguir levar suprimento, se a nossa moral ela esgotar, tá? Então vamos lá, eu vou rolar aqui para verificar o que acontece, né? Então a gente está entrando numa zona de perigo, então eu vou rolar um dado. Então caiu 6, putz grila, caiu aqui para armadilha, tá? Então eu entrei nessa região e acabei caindo numa armadilha, pode ser alguma coisa. Então a gente vai rolar aqui na tabela de armadilha para verificar o que acontece. Eu vou rolar aqui, caiu 1. Nada acontece, então provavelmente eu pisei ali numa armadilha que estava desativada, né? Tem uma armadilha, mas eu não ativei, tá? Bom, agora é o seguinte, depois que a gente verificou ali que tem 4 casas, a gente tem que verificar como é que estão as entradas dessas casas, se elas estão liberadas ou não, se tem algum bloqueio e tal. Então a gente vai rolar aqui 4 dados, um dado para cada casa. Então eu vou rolar aqui os 4 dados. Então a gente vai comparar esses valores com a tabela ali. Então a gente tem 4 casas com 1 e uma casa com 6. Então a gente vai olhar aqui, ó. A primeira casa, ela tá livre, mas pode ter armadilha. Então eu vou colocar nessa nosso referencial aqui, ó. Livre. Porém pode ter armadilha. Como eu já sei que as outras casas também tirou 1, então eu já vou colocar aqui direto. Livre armadilha. Pode ter armadilha quando a gente entrar nessa casa. E a última caiu um 6. A última casa ela tá livre, a casa 4. Então, é para lá que a gente vai, tá? Então é o seguinte, quando a gente entra numa casa, ela tá livre no caso, a gente já vai rolar aqui para verificar que tipo de inimigo tem lá dentro. Tá? A gente não pode explorar a casa sem saber se tem algum inimigo lá dentro. Então a gente já vai ver se vai ter algum inimigo. Pode acontecer de não ter, pode acontecer de ter, então vamos ver, né? Então a gente vai rolar aqui 2 e 6. Caiu 6. Vamos verificar aqui. 6. Nenhum inimigo por aqui, ó. Demos sorte. Então não tem inimigo. Agora sim a gente pode explorar a casa, verificar o que tem lá dentro. Então tem uma tabela aqui, ó, para os locais.
a gente vai rolar um D6 de novo e comparar aqui para verificar o que tem dentro dessa casa. Se a gente consegue achar alguma coisa interessante. 2. Vamos ver aqui. 2. Há um escritório como escrivaninha, talvez tenha um D6 menos 2 armas. Então a gente vai rolar um D6 menos 2 e a gente vai achar um D6 menos 2 armas. Então vamos rolar aqui de novo. Então eu tirei 4, achei 2 armas. Vamos rolar na tabela de armas agora, para verificar que tipo de arma a gente achou. Na tabela de armas, a gente vai ter aqui primeiro então qual tipo de arma que a gente vai achar, se vai ser armas de contato, armas de fogo ou armas furtivas. Para isso a gente vai rolar mais uma vez o D6. Caiu 6. Então aqui, ó, 1 ou 2 seria arma de contato, 3 ou 4 armas de fogo, 5 ou 6 a gente achou uma arma furtiva. Qual foi a arma furtiva? Vamos ver aqui. 5. A gente achou aqui um arco, boa. Eu já tenho um arco, né, mas tá bom, achamos outro arco. Aí vai de vocês pegar ou não, né, o item. Eu vou colocar aqui o arco, apesar que eu acho que nem vale a pena, né. Eu não vou nem colocar esse arco aqui porque vai ocupar muito espaço na minha bolsa e eu não quero. E a gente achou 2 armas, então vamos rolar outra aqui. A outra que a gente achou foi na 6 também, então foi mais uma arma furtiva. 4. A gente achou uma soqueira com lâmina. Eu vou colocar aqui porque nunca se sabe, né? Vou copiar aqui. Vou colocar na nossa mochila então uma soqueira com lâmina, às vezes pode ser útil. Beleza? Então a gente terminou de explorar essa casa. A gente coloca aqui no nosso mapa. Cadê? A gente coloca nesse mapa aqui, ó, um X, indicando que a gente já visualizou essa área, beleza? Então essa casa aqui já foi explorada. Bom, vamos ver as outras, né? Então eu vou vir aqui. Então livre, tá tudo com armadilha, né? Bom, vamos rolar aqui a armadilha então. Se eu não quiser ativar uma armadilha, eu posso aumentar o nível de perigo em 1, né? E desativar a armadilha e eu não sofrer o dano. Mas, enfim, eu vou rolar aqui na armadilha e vamos ver o que dá, né? Então eu tenho que rolar a armadilha antes de entrar na casa. Caiu 2. Vamos ver lá. 2, nada acontece. Então tá de boa, consegui entrar tranquilamente. Tá livre. Agora vamos rolar a tabela de inimigos. Vou colocar aqui mais um D6. Rolar aqui. 4. Vamos ver o que caiu aqui pra gente. Caiu um D6 infectados lerdos, né? São as criaturas aí. Então vamos ver quantas a gente vai enfrentar. 4. Então 4 infectados lerdos. Acho que é a casa 1, né? Que a gente tá. Então vou colocar aqui infectados lerdos. Deixa eu já copiar aqui, né? Fica mais fácil. Opa. Aqui. Então vou colocar aqui os infectados. Então tem 4 infectados lerdos. A gente precisa matar eles. Então antes da gente explorar, né? Bom, eu tenho um arco aqui, né? Bom, vamos lá, né? Eu acho que eu vou usar o arco. Então eu vou diminuir aqui minha munição em 1. Vai pra 5. E vou tentar matar o primeiro. Então vou rolar um D6. Tirei 6, ótimo. Já mato um, né? Então aqui já foi, ó. Já matei um. Porém ele é um morto-vivo, então depois que a gente mata um morto-vivo a gente rola um D6 de novo. Se caísse um, ele voltava à vida com 1 de vida, tá? Que nem no Northquest mesmo. Beleza. Então aqui ficaram 3 vivos, cada um causa 1 de dano. Então eu tô tomando aqui, ó, 3 de dano, né? 3 na vida. Vamos lá. Tô aqui com 1 de 21. E assim segue o jogo. Então vamos rolar aqui de novo. Ah, esqueci de gastar aqui minha munição. Ah, só um detalhe. Eu vou tentar recuperar aquela flecha, né? Então, antes de coisar, então eu vou rolar aqui. Se tirar um número par, eu recupero minha flecha. O arco ele é muito bom por isso, né? Então, continuo aqui com 6. Agora eu vou gastar 1, né? Então, deixa eu rolar aqui. O dano, 2. Ixi, causei só isso. Não foi bom não. Beleza, então esse aqui fica com 1 de vida. Ele ainda tá vivo. Né, e me causa aqui 1, 2, 3. 3 mais 3 de dano. Beleza? Como ele não morreu, eu não posso rolar para recuperar a flecha. Né, então eu vou rolar aqui de novo meu ataque. Deixa eu diminuir minha flecha lá. Esqueci ele. 4. Nossa, tirei 1. É o suficiente para matar um pelo menos, né? Então eu vou matar ele aqui. Opa. Vou matar ele aqui.
Vou rolar de novo aqui o dado para ver se ele retorna a vida. 4 não. E vou rolar de novo para ver se recupera a flecha. 3, não recuperei. Quebrou minha flecha. Beleza. Vamos rolar, gastar aqui mais uma flechinha. 3. Se consigo matar mais um. 2. Putz. Esse aqui fica com 1 de vida. Toma mais 2 de dano. Vou rolar aqui de novo. 5. Opa, deixa eu gastar minha flecha lá, né? Tá acabando minha munição. Bom, matei esse. Mas foi um custo alto, né? Tô ficando sem flecha já. Então vamos rolar aqui pra ver se ele volta à vida. Não. E vamos rolar aqui pra ver se eu recupero minha flecha. 2. Tirei um par. Ótimo. Mais uma flecha eu recuperei. Deixa eu voltar lá. Com 3 flechas ainda. Vou gastar uma então já, né? 6. Ótimo. Matei o último infectado lerdo. Vamos ver aqui para ver se ele retorna. 4 não. Vamos ver se eu recupero minha flecha. 2, ótimo. Recuperei. Então ficou com 3 flechinhas. E aí é o seguinte, ó. Esses inimigos, eles têm aqui espólios, né? Então é o seguinte, aqui no manualzinho aqui, lá embaixo, tem uma tabela para espólios, que é a tabela aqui de combate. Então, sempre quando enfrentar um inimigo que tem espólios, eu vou rodar nessa tabela aqui para verificar o que ele derrubou, né? O que ele dropou aí. Então, vamos rolar aqui. Então, tem um 6, 4, 3. Vamos ver aqui. São 4, né, lerdos. Então, vou rolar mais um aqui. Tá, 6, 4, 3, 3. Vamos ver aqui. 6. Eu achei muito especial. Uma arma e materiais. Materiais, eles são usados, pessoal, para consertar a durabilidade das armas. Então, eu gasto 2 materiais para recuperar 1 de durabilidade de uma arma. Durabilidade, munição sem chance, tá? Munição eu perco mesmo, só se eu achar que munição aí eu posso recuperar. Agora materiais eu restauro armas de contato, né? Que tem durabilidade, beleza? Então achei aqui um item especial, achei uma arma e achei um desses materiais, né? Então vamos rolar aqui rapidinho, eu não vou fazer esse vídeo muito extenso. Eu vou rolar no item especial. Tem alguns itens especiais que podem ajudar a gente. Então vou vir aqui na tabelinha de item especial. Vamos ver o que ele deixou de cair aqui. 5. Mira de precisão. Então ele aumenta o dano em mais 2 e eu ganho 1 ponto em precisão. Então aqui eu ganho 1 ponto provisório na minha ficha em precisão. Então tem aqui, ó, 1 ponto em precisão. E eu posso equipar essa mira de precisão em qualquer arma à distância, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, mira de precisão. Isso é... E aumenta mais 2 o dano. Isso é ótimo. Mira de precisão, muito boa. Certo? Então é o seguinte, quando a gente terminar, aí assim vai o jogo, tá? Então a gente vai explorando, tentando coletar suprimentos. Então a gente precisa de 10 suprimentos para terminar um dia, tá? Vamos explorando, a gente vai explorando as áreas e tal, explorando aquela região, aquela localidade, né? Deixa eu voltar aqui. Então a gente explora aqui. Você pode explorar todas as casas, mas vamos supor que você não quer explorar todas as casas. Então a gente explorou aqui a 1, só que a gente nem rolou lá na tabela de casa ainda, né? Vamos rolar ali para ver o que a gente tem acha nessa casa aqui. Se achou alguma coisa interessante. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Vou rolar aqui nessa tabela para verificar o que a gente acha nessa casa. 5. No armário do banheiro é uma pequena chance de ainda ter um desses medicamentos. Então a gente ainda tem chance de achar medicamentos. Um D6. Achamos um medicamento. Tem uma tabela também só para medicamentos, tá? A gente achou um medicamento aqui. Vamos ver que tipo de remédio a gente achou lá. Rola. 2. Vamos ver aqui. Vitaminas. As vitaminas elas aumentam o dano em 1 ponto, né, durante um turno. Então, tipo, você tá precisando ali aumentar o dano, causar 1 de dano às vezes, eu tomo uma vitamina ali que te ajuda. Tá? Então a gente achou aqui uma vitamina, eu posso adicionar aqui na minha ficha. Vitamina. Tá, posso tomar uma para aumentar o dano aí. Ainda nada de suprimentos, então é bem escasso mesmo, tá? Tipo The Last of Us mesmo, esse jogo de sobrevivência, né? Bom, aí quando a gente termina de explorar uma área, então a gente vai explorar a outra, tá?
Então a gente vai sempre seguindo aqui pela rua. Eu posso ir para essa rua aqui, ó, e para essa, né? Sempre pelas conexões aqui, tá? Então eu vou rolar lá na tabela de local, né? De área, para ver o que tem naquela zona ali, né? Então vamos lá. Vou rolar aqui de novo. De novo, peço desculpas aí pelo meu mau jeito explicando, tá, gente? Não sou muito didático aqui não, mas espero que tenha ficado claro aí. Então aqui é 5. 5, então aqui, ó, a gente tem uma casa, duas casas, um banco, tá? Aqui tem a legenda, se ficarem com dúvida no que é o que. Então, um banco e uma delegacia. O que acontece? Casas tem mais chance de ter suprimentos, tá? Casas e loja, principalmente loja, tem bastante chance de ter suprimentos. Delegacia tem mais chance de ter armas. Banco tem chance de ter materiais, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Tem armas e itens, né? Pode ter itens também. Itens tá na tabelinha aqui, ó. Que é a chance de você encontrar também suprimentos, né? Tem chance de você encontrar suprimentos ou materiais, ou enfim. Alguma coisa que te ajude no decorrer do seu jogo, tá? Então cada localidade aqui tem mais chance. Então às vezes é mais interessante, por exemplo, se você precisa de medicamento, é mais interessante você ir para uma região, visitar um hospital. Você não é obrigatório a explorar todas as áreas, né? Eu tinha feito uma regra que era obrigatório você explorar todas as áreas, mas eu acho que não, às vezes pode ficar em aberto assim, depois você pode voltar, né? Então é o seguinte, ó, essa aqui é a zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, não esquece, essa aqui é a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então se eu for pra cá, aqui no meu mapeamento, eu coloquei zona 1 porque foi essa. Se eu for explorar essa aqui de baixo, eu tenho que colocar então que essa aqui é a zona 5, pra mim não confundir, tá? Então zona 5, que é essa aqui, ok? Então vamos explorar essa zona aqui, zona 5 já. Então a gente rolou um 5, né? Então beleza, então eu crio aqui, ó. Aqui as casinhas, né? Essa é a vista da cidade, vista de cima. Então a gente está explorando aqui a cidade, Wood Groove, né? Aqui tem uma casa 1, casa 2, banco e uma delegacia. E essa região também eu acho que tem asterisco, né? Vou colocar aqui as regiões que tem asterisco, só para mim não esquecer, porque se eu sair do jogo, né, se eu voltar pro assentamento e voltar para essa região, ainda assim eu vou ter que rolar o nível de perigo. Eu tô esquecendo de aumentar a tabela de perigo, né? Então a gente acabou de sair de um combate, eu tenho que aumentar aqui para 2, né? A gente enfrentou lá os infectados, então aumenta aqui para 2. Beleza. Vamos lá então. Deixa eu anotar aqui já só o que tem nessa região. Casa 1, casa 2, banco e delegacia. Eu sei que é um pouco complicado, complexo em algumas coisas assim, mas eu acho que fica interessante isso assim no jogo. Não sei, né? Não sei, sou meio suspeito a falar, mas acho que fica interessante. Então vou vir aqui. Bom, tem um perigo, né? Então quando a gente entra nessa região tem algum perigo. Vamos verificar aqui. Então nosso perigo ainda está em 2. A gente vai rolar nessa primeira coluna aqui, né? Vamos lá. Vamos ver o que acontece. 1. Nada acontece, tá tranquilo, a gente consegue entrar na região, né, de boas. E vamos verificar as portas. Então tem as entradas, né, se estão bloqueadas, se tem alguma barricada ou está livre. Então 4, 6, 1, 4. Então, vamos voltar lá. Primeira é 4, tá bloqueada a primeira casa. Para desbloquear tem que aumentar o nível de perigo, né? Então aqui tá bloqueada. Eu recomendo primeiro visitar as que estiverem livres e depois você visita as outras. Essa aqui tá livre. Tá livre, o banco tá livre, porém pode ter uma armadilha lá dentro. E a delegacia tá bloqueada também. Então, como a gente precisa de suprimento, eu acho mais interessante ir visitar a casa, né? Então, eu já vou vir aqui nessa casa porque eu acho mais interessante, né? Vir nessa casa aqui. Então, vamos lá. Eu vou rolar aqui a tabela de inimigos. Tomara que não tenha nenhum, que fica mais tranquilo pra gente explorar. 4. Eita, mais infectado.
Vamos lá aqui. Quantos infectados? 3. Tem 3 infectados lá. Deixa eu copiar aqui já. Mais fácil. Então eles têm 3 de vida, né? Aqui. Bom, beleza. Vamos lá. Então o jogo ele segue assim, basicamente, tá? Deixa eu só explicar aqui rapidinho pra vocês aqui algumas coisas, algumas habilidades de inimigo, tá? Tem inimigos que são carniçais, tem inimigos que são agressivos, que contêm esquivas. O espólio é aquilo, né? Tipo, é o loot. E tem o ácido também, né? Bom, o carniçal, o que acontece? Sempre que você tirar um no dado, tá? Se você tirar um no dado, o carniçal ele recupera a vida de acordo com o dano dele. Então, nesse caso aqui, a ratazana, ela recupera 1 de vida para cada 1 que você tirar, né? No dado ali. Tá? Então, se você, num ataque você tirar 1, ele recupera 1 de vida. O agressivo é o seguinte: quando você entra numa região que tenha um inimigo que seja agressivo, você não ataca primeiro. Eles sempre vão atacar primeiro, tá? É a mesma coisa se você disparar uma armadilha lá. Se você disparar uma armadilha numa casa e você encontrar um inimigo, eles vão atacar primeiro, tá? Morto-vivo, eu já expliquei, né? O esquiva. É o mesmo esquema do carniçal, basicamente, assim, tipo, só que ele não vai recuperar a vida. No esquiva, se você tirar 1, o inimigo ele não sofre o dano, tá? Qual falta outro aqui? O ácido. O ácido é o seguinte: se você tirar 1 também, se você tirar 1 no dado, o inimigo ele te causa 1 de dano até você matar ele, né? Então todo turno ele vai te causar 1 a mais de dano. Então, além, por exemplo, aqui o infectado radioativo, além dos 4 de dano normal, no final do combate ele ainda te causa mais 1 de dano, tá? Então, se você tirar 1 no dado, você vai sofrer com ácido. Beleza? Perdão, gente, eu viajei, não é isso não. O ácido é outra coisa. O ácido na realidade é o seguinte: se você tirar 1 no dado, ele vai ser semelhante ao Goblin lá, tá? Se você tirar 1 no dado, ele explode o infectado e ele causa em você a quantidade de vida que ele tem no momento. Então, por exemplo, o infectado radioativo ele causaria, se você tirar 1 no dado no primeiro turno, na primeira ação de combate, ele vai te causar 10 de vida. Ele morre, mas ele vai te causar 10 de dano, né? Então é bastante. Eu viajei, tá bom? Eu tinha feito de outro jeito, mas é assim, eu já coloquei, já atualizei já isso aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês fiquem interessados. Qualquer coisa depois eu falta terminar aqui de fazer algumas regrinhas. E aí se vocês tiverem interesse ou acharem que falta alguma regra ou melhorar alguma coisa aqui do que vocês viram, eu vou ficar feliz aí em receber um feedback. Beleza? Então um grande abraço aí para todo mundo do grupo e valeu!